Seja muito bem-vindo para mais uma live. Essa é a live 6 de 8. Enquanto as pessoas entram, eu vou fixar o tema dessa live aqui. Sejam muito bem-vindos, as pessoas que entraram. Vamos compartilhar essa live para 5 pessoas. Pronto. Já aconteceu com você de você acordar se sentindo para baixo, se sentindo desmotivado, se sentindo triste? Provavelmente nesses dias a maior parte dos seus pensamentos são negativos. Inclusive tem um estudo científico que comprova que de 80 a 90% do pensamento da maioria das pessoas são negativos. Isso é muito forte, porque já imaginou 80 a 90% dos seus pensamentos diários negativos? E é claro que isso é muito relativo, é muito de pessoa para pessoa. Então se você é uma pessoa que você percebe que você tem muitos pensamentos negativos, a maior parte do tempo os pensamentos negativos predominam na sua mente, eu quero te proporcionar um exercício para você olhar para o seu passado e você olhar tudo que você já fez, tudo que você já criou, tudo que você já produziu, pensando negativo. Talvez você pensou que não ia dar certo, um pensamento de medo, de insegurança, vários pensamentos negativos, e mesmo assim você produziu muitas coisas. Então já pensou se você conseguir dominar esses pensamentos para você ir diminuindo de 80 para 70, 60, 50 e você ir diminuindo a quantidade de pensamentos negativos? Então fica até o final que eu vou falar aqui para vocês 4 formas simples para você afastar os pensamentos negativos da sua mente. E por que é tão importante você fazer isso? Porque todo pensamento ele gera um sentimento. Então um pensamento bom, um pensamento ruim, um pensamento negativo, qual o sentimento que ele vai gerar em você? Vai gerar um sentimento bom, um sentimento ruim? Ele vai gerar um sentimento ruim também. E o pensamento gera sentimento e o sentimento gera comportamento, gera ação. Então essa ação que você vai fazer vai ser uma ação negativa. Boa noite, Ed, meu amor. Boa noite a todas as pessoas que estão entrando aí. Vamos compartilhando essa live aqui para outras pessoas. Então, a forma que você se sente, os seus pensamentos geram seus sentimentos. E o sentimento gera ação. Então, se você tem pensamentos e sentimentos negativos, você vai ter ações negativas também. Imagine só, você chegando no seu trabalho, se sentindo assim, se sentindo desanimado, se sentindo para baixo, com pensamentos negativos. Você vai ter sentimentos negativos e você não vai dar o melhor de você. Você vai ter baixa produtividade. Então é importante você aprender a dominar os seus pensamentos para você ter sentimentos e comportamentos positivos, e dessa forma você vai aumentar os seus resultados. Você vai ter resultado mais rápido. Outro motivo pelo qual é importante você mudar os seus pensamentos é porque a forma que você enxerga o mundo, a forma que você enxerga o seu dia, é pela forma que você se sente. Então, como eu falei, se um pensamento ele gera sentimento e você pensa algo negativo, você tem uma emoção negativa também, automaticamente você vai olhar o dia como um dia ruim, um dia sem graça, e todos os dias são iguais. Mas você enxerga o dia de acordo com a forma que você se sente, de acordo com o seu filtro naquele dia. Então, quando você aprende a manipular, a boicotar os pensamentos negativos e você substitui por pensamentos positivos, e é claro que você não vai fazer isso o tempo todo, até porque somos seres humanos. Uma hora você pode ter pensamentos negativos, mas você precisa ter a maior parte do seu tempo, você precisa ter pensamentos bons na sua mente, você precisa ter pensamentos positivos para você ser uma pessoa mais feliz. Isso vai te fazer bem. Então vamos lá. Eu vou passar aqui para você 4 passos, 4 formas simples de você afastar os pensamentos negativos da sua mente. O primeiro é você identificar os pensamentos. Quais são esses pensamentos que estão presentes na sua mente? Quais são os pensamentos negativos? Medo, qualquer preocupação, algum pensamento, você vai ganhar consciência. Naquele momento que você percebe que você está se sentindo preocupado com algum sentimento ruim, um pensamento negativo, você vai ganhar consciência. Você vai fazer uma autoanálise, um autoquestionamento para você saber quais
são esses pensamentos. Porque é impossível você lutar contra um inimigo invisível. Então é importante você ganhar consciência para você saber quais são esses pensamentos. O segundo passo é você não se identificar com esses pensamentos. Você vai ter clareza, você vai ver os pensamentos que você está tendo. Se você percebe que é um pensamento negativo, que não faz sentido no momento, que está te despertando uma emoção ruim, está te deixando mal, você não vai se identificar, porque você tem total controle do seu foco. Então você pode mudar o foco do pensamento. Você percebeu o pensamento chegando e você não dá bola para aquele pensamento. Você não deixa esse pensamento tomar conta de você para você ter um sentimento ruim e você ficar mal emocionalmente. É importante isso. E o terceiro passo é você acostumar a ver as coisas pelo lado bom. Isso é muito importante. No começo pode ser um pouco difícil, mas você vai fazer isso de forma repetida até se tornar um hábito. Então sempre você vai olhar pelo lado bom das coisas. Você vai instalar esse hábito na sua vida a partir de hoje. Sempre que acontecer alguma coisa com você na sua vida, você vai olhar pelo lado bom. Eu sei que algumas vezes parece difícil encontrar o lado bom em algumas situações, mas você vai instalar esse hábito de sempre olhar pelo lado bom, porque sempre tem. Talvez você não consiga perceber agora, mas tem um lado bom. E eu também não estou falando aqui que não é para você nunca ficar triste, porque como eu falei, somos seres humanos. Mas o importante é você aprender a controlar para você não ficar, para esses pensamentos não ficar predominantes, esses pensamentos negativos não ficar predominantes na sua mente e você ter pensamentos positivos, você aprender a lidar com as coisas que acontecem. Então, quando acontecer alguma coisa que você não gostaria que acontecesse, você vai olhar pelo lado bom, porque não temos controle. A maioria das coisas que acontecem à nossa volta, que acontecem no mundo, não temos controle. Você não tem controle nenhum. Deu uma travada aqui, porque, como eu falei, a maioria das coisas que acontecem no mundo não temos controle. Nem sempre acontece do jeito que a gente gostaria que acontecesse. Mas você precisa aceitar, primeiro aceitar, e você vai olhar por uma outra visão. Você vai ver pelo lado bom desse acontecimento. Sempre tem um lado bom. Dessa forma você não vai se permitir sofrer por muito tempo. Você não vai ficar remoendo aquilo. Se for algo muito ruim, é claro que você vai ficar triste. Querendo ou não, você vai ficar triste. Somos seres humanos e isso é natural do nosso sistema. Aconteceu algo ruim, você ficar triste. Mas você não vai ficar com aqueles sentimentos predominando a sua mente muito tempo para você se sentir mal. É importante você ressignificar rápido para você não sentir, não ficar remoendo isso. Agora eu vou falar mais um passo aqui importante, que você vai afastar os pensamentos negativos. Qual que é esse quarto passo? É a meditação. Se você não tem o hábito de fazer meditação ainda, existem várias formas de você meditar. Tem a meditação guiada, que você pode colocar lá no YouTube, uma meditação guiada, e vai estar uma pessoa te guiando a uma meditação. Ou você pode simplesmente sentar e ficar presente, 100% presente, ouvindo o barulho da chuva. Como agora está chovendo, estou ouvindo o barulho da chuva. Você vai sentir a temperatura do ambiente. Você vai colocar o seu foco na sua respiração. Coloca o foco em tudo que está presente. Você coloca o foco em algum barulho que tem mais próximo, um barulho que tem mais distante. Ouvir o canto dos pássaros. E você vai ficar ali presente. E você vai perceber que vão vir alguns pensamentos. E eu gosto de usar esse exemplo do céu. Imagine que a sua consciência é o céu. E os pensamentos, essa moto que passou fazendo barulho. Os pensamentos é as nuvens. Então as nuvens passam e o céu fica. Da mesma forma na sua mente. Os pensamentos vão passando e a sua consciência vai permanecer. E o segredo é você não dar bola para aqueles pensamentos. Você observa os pensamentos passando, mas você não se identifica com aquele pensamento. Principalmente se for um pensamento negativo, você não vai se identificar com ele. Então, nesse momento de meditação, sua mente vai ficar tranquila e você vai se organizar melhor com seus pensamentos. Imagine um armário cheio, uma gaveta cheia de papel bagunçado, vários papéis bagunçados.
Da mesma forma, os seus pensamentos. Se você percebe que os seus pensamentos estão muito acelerados, é porque está bagunçado. Aí você pensa em uma coisa, pensa em outra. E a meditação é a mesma coisa de você pegar esse armário e organizar todos os papéis. Você colocar etiquetas em cada papel, em cada pasta, e você vai separar cada papel em uma gaveta diferente. Isso acontece na sua mente com a meditação. Com a meditação você organiza melhor seus pensamentos. Dessa forma você vai trazer clareza. E você vai conseguir perceber o que está te trazendo medo, o que está te deixando preocupado. E você vai pensar, depois que você sair da meditação, você vai ter essa clareza. E você vai pensar a melhor forma possível para você resolver isso. De uma forma que você não se sinta mal. Que você está, por exemplo, jantando e pensando nesse problema, pensando em alguma coisa. Você está trabalhando e você está focando em outra coisa, preocupado. Então é importante você ter essa consciência, porque dessa forma você vai identificar o que está gerando, o que você pode fazer para você resolver aquilo da melhor forma. E eu quero falar uma coisa que eu estava falando com uma cliente, estava fazendo uma mentoria, e ela falou que tem muito medo de ficar doente, muito medo de morrer, muitos medos de alguém da família ficar doente. Então, quando você tem esse pensamento de medo, quando você fica o tempo todo com medo, você acaba atraindo aquilo que você tem medo. O medo é a mesma coisa de fé. A única diferença é que a fé é positiva e o medo é negativo. Então, o que é o medo? É você acreditar em algo que não existe ainda. Você vai acreditar, ficar com medo, você está acreditando que algo pode acontecer, algo ruim. Então, qual que é o segredo? É você ter fé. Você ter fé em Deus, você ter fé que vai dar tudo certo, que não vai acontecer nada de ruim. E automaticamente você vai substituir. Tá vendo como que é simples? Se você não tem certeza que vai acontecer algo ruim, por que você vai ficar acreditando? Isso vai te causar sofrimento, você vai começar a pensar em algumas outras coisas que podem acontecer. E isso não é real. É mais inteligente você ter fé. Você ter fé que vai dar tudo certo, que nada de ruim vai acontecer. Dessa forma você vai se sentir melhor. Então, era só isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu espero que tenha feito sentido para você. Se você gostou, se fez algum sentido para você, compartilha com 2 amigos. Não fica só para você não. Compartilha esse conteúdo para outras pessoas também. Vamos fazer a diferença na vida das pessoas. Deixa um coraçãozinho aqui se você gostou da live. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima live, meu jovem.